E sim, já estamos no ar, como de costume também. Já devo ter dito isto umas boas dezenas de vezes. Ainda não te vejo e, portanto, vou avançar aqui para a operação habitual. Quando chegares, cá te espero. E sim, a operação habitual feita. E cá estamos. E cá estás também, Julieta. Bem-vinda mais uma vez. A quase totalista. Boa tarde. Bem-vindo e bem-vinda. Quando chegares. Como sempre, vou-te falar sobre o propósito de vida, desta vez com um outro ângulo. E é o ângulo que se chamei competência total. É portanto, e a propósito deste ângulo, estava aqui a pensar num exercício teórico, mas que era possível. Era e é possível. Vamos imaginar que os maiores peritos em aquisição de competências, os maiores peritos em satisfação no trabalho, os maiores peritos em atividade propositada, se reuniam todos e faziam uma convenção. E que la crème de la crème, que os mais conceituados, as maiores estrelas desta focalização do desenvolvimento humano, não é? Que é a atividade do desenvolvimento humano baseada no propósito, e em simultâneo focada na expressão de competência total, eles eram chamados para uma sala, entravam e reuniam-se. Este ia fazer aqui há pouco exercício teórico e tanto que até guardei uma fotografia e alguns dos livros desses mesmos peritos. Algumas das pessoas podiam estar nessa sala. E eu vou copiar aqui a imagem e vou pôr aqui nos comentários da transmissão. Vamos lá ver se faz sentido ou não. Se é possível ou não. Penso que sim. Penso que é possível. Ou não. Ou então não é possível. Deixa-me só ver aqui. Porque vamos imaginar que estas pessoas, de facto, se uniam, não é? Se uniam para... E não é possível? Ok, tudo bem. Eu depois, mais tarde, se for caso disso, partilho. Se quiseres, pede-me uma imagem e eu envio-te a imagem. É aqui uma pilha de livros aqui que eu tenho aqui ao meu lado. É demasiado grande para eu estar aqui a levantar. Vamos imaginar que estas pessoas, estas estrelas da contribuição propositada, estas estrelas da contribuição propositada, a nível profissional e empresarial, se juntavam. E eles sabiam exatamente, pelo menos tinham uma opinião muito clara sobre como é que as coisas podiam funcionar para mudar, para transformar profundamente a forma como todos concebemos e depois expressamos competência. A forma como nós em sociedade definimos, expressamos, manifestamos competência, não é? E além dessas pilhas de cada um desses livros, eles eram mesmo, ainda havia alguém a gerir a reunião, podia ser eu, vamos imaginar, porque não? E que em cima das obras de cada um desses autores ainda se debatia as definições mais comuns de tarefas e de competências, por exemplo, presentes em calhamaços como este, que é o Occupational Outlook Handbook, que tem aqui expressas uma quantidade imensa de ocupações que são explicadas em termos das suas atribuições funcionais, das suas tarefas, atividades, procedimentos. Basicamente é tentar definir uma posição ou uma função tradicional da forma mais genérica e ao mesmo tempo empoderadora possível para quem anda à procura de emprego, certo? E agora vamos imaginar que eu tinha feito mesmo bem o meu trabalho de casa e, portanto, tinha ido para o terreno e tinha feito entrevistas vocacionais para as devidas atividades. E, portanto, eu já tinha um conjunto de tópicos que tinha reunido, os tópicos mais importantes, mais significativos das conversas que tinha tido com pessoas que desempenham as funções que estavam a ser abordadas. Obviamente não podíamos falar de todas as funções na reunião, mas vamos imaginar que íamos selecionar uma função muito importante, que se considerava ali muito importante, e que essa função iria ser debatida à exaustão. E vamos imaginar que essa função muito importante era, por exemplo, gestor de vendas.
como gestor de vendas, o que é verdadeiramente significativo para se poder demonstrar competência? E qual seria a definição mais abrangente, a definição mais completa, a definição mais eficaz e simultaneamente plena de ser gestor de vendas? E então tínhamos aqui isto, e íamos ao Outlook Handbook, e tínhamos aqui a lista dos pontos da entrevista, ou tínhamos ido ao site o.net, que eu já te recomendei aqui, que visses esse mesmo site se tivesse alguma questão, alguma dúvida relativamente aos atributos funcionais de uma determinada tarefa. Aliás, estas folhas que eu tenho aqui foram mesmo impressas agora desse site o.net, e precisamente para este perfil. Isto está a aparecer inverso, em efeito espelho, por causa do mecanismo aqui da câmara, através do qual eu faço a transmissão, mas basicamente isto é o Summary Report para a categoria Sales Manager, certo? E tem aqui todos aqueles pontos que eu já te falei há uns tempos. Portanto, tem as tasks, depois tem as technological skills, depois tem o knowledge, tem também as skills, em abrangente, da função, depois tem aqui as abilities, portanto, as capacidades, depois tem as work activities, ou as atividades de trabalho, as detailed work activities, que trazem aqui a componente do fluxo e do processo de uma forma mais clara, e depois avança para o contexto de trabalho, work context, e depois a job zone, que basicamente define uma sincronia daquilo que é necessário fazer para ativar a função, não é? Desde o título, a educação, a experiência passada, formação no trabalho, por aí fora. Aqui um conjunto de situações que eles consideram importantes. Depois, education, as qualificações educativas formais, e depois as credenciais, não é? E depois os interesses a seguir, estilos de trabalho, valores de trabalho, portanto isto é uma resenha extensiva, ocupações relacionadas, salários e tendências de empregabilidade, e aberturas de emprego na internet e fontes de informação adicional. Portanto, como dás para ver, isto é, atenção, é o Summary Report, não é o relatório detalhado do O.net. Portanto, tens aqui, digamos assim, uma caixa com todo o hardware, em termos de categorias, pelo menos, necessário para te tornares, ou para entenderes perfeitamente o que é que a função de Sales Manager implica e fazeres o teu próprio trabalho. Então, como eu disse, o trabalho de investigação de A a Z, para uma discussão sobre isto, seria ter as informações do terreno, ter as informações de quem está a trabalhar, quem é Sales Manager, ok? Fazer um estudo individual em função dos teus interesses sobre o que é que a função de Sales Manager está a implicar no contexto específico que tu queres estudar, na ativação específica que queres fazer. Obviamente, se é para ir para o emprego, não irias fazer esta volta toda. E esta volta toda, na verdade, é apenas uma teorização que eu estou aqui a fazer, um pequeno exercício para ilustrar apenas o seguinte. Se estivéssemos, de facto, a ter uma perspectiva forward-looking, vanguardista, daquilo que aí vem, tudo isto é a base não necessariamente da construção em si, mas de entender aquilo que verdadeiramente pode fazer a diferença para abraçarmos algo que aí vem em função de fazer um contraste com aquilo que já foi, com o passado. E perceber em função do contexto, em função da análise do contexto, das circunstâncias, da função, da organização, da indústria, do setor, o que é que está sujeito a mudanças ou até mesmo a desaparecimento por completo ou aparecimento no outro extremo, no outro polo oposto, em função das alterações estruturais que estão neste momento a decorrer na nossa sociedade, nomeadamente envolvendo o uso de tecnologias, nomeadamente envolvendo inteligência artificial, nomeadamente envolvendo trabalho à distância, aprendizagem à distância, nomeadamente envolvendo fluxos migratórios, redução de períodos de trabalho, de semanas de trabalho, introdução de outras componentes que alteram o sistema de apoio social que atualmente temos, nomeadamente o rendimento básico incondicional,
etc, etc, etc. Portanto, estaríamos a perspectivar, se é de facto uma função que nós queremos abraçar, o que é que poderia acontecer num trecho que deixou de ser a 10 anos, ou a 15 anos, ou a 20 anos, para podermos pensar que é possível que possa acontecer daqui por um ano, é possível que possa acontecer até em menos tempo, ou é possível que possa acontecer em um pouco mais tempo, em 2 anos, é possível que possa acontecer em 5 anos. Mas é certo que a velocidade da transformação atualmente mudou e, portanto, o que é que se nos pede? Que nós ajustemos a nossa própria velocidade de adaptação. Porque, e como dizia Charles Darwin, não é a espécie mais forte que prevalece. É aquela que melhor se adapta. Aquela que melhor se adapta às alterações no contexto, no seu meio ambiente, no seu ecossistema, nas condições que lhe permitem vida. E, portanto, é isso que nos é pedido a todos nós hoje em dia quando pensamos quando pensamos numa expressão como competência total, no fundo o que nós estamos à procura é estamos à procura de juntar uma noção de contribuição significativa e competente, evidentemente, não é? Focada na competência, mas também está aqui implícita uma necessidade de segurança, uma necessidade de termos algo mais estável onde pormos os pés, porque sentimos que o chão pode nos estar a fugir, por assim dizer. As transformações podem estar a acontecer a um ritmo que nós sentimos que estamos, ou podemos estar a ser ultrapassados por elas. Ou com receio de que isso venha a acontecer. E, portanto, tudo aquilo, todos os peritos, todos os especialistas, e também se podia falar em imensos estudos que foram feitos já, ou não são assim tão imensos, mas já existem esses estudos, relativamente ao erro recorrente de peritos a preverem, e todo tipo de peritos, não só peritos de campo, como opinion makers, peritos de comunicação social, por assim dizer, todos eles tendem a ter uma taxa de erro bastante elevada a prever o futuro. E é absolutamente significativo ver que os estudos que foram um passo além e que recolheram para esses mesmos estudos participarem pessoas que eram consideradas ter uma boa capacidade cognitiva, uma boa inteligência, uma boa disposição para aprender, desaprender e voltar a aprender. Que essas pessoas que tinham então essa beginner's mind, como também se costuma dizer, como também é um termo, pessoas que não eram sujeitas a tantos enviesamentos cognitivos como aquelas que já achavam que sabiam. Portanto, eram pessoas que tinham beginner's mind, eram pessoas que não caíam na falácia de acharem que já sabiam demais, não é? Também tem um termo que eu agora evaporou-se-me por completo, que é quando nós achamos que temos um determinado nível de competência, na verdade estamos exato, é o efeito Dunning-Kruger, exatamente, já me lembrei. Nós achamos que sabemos mais do que na realidade sabemos. Não sabemos aquilo que não sabemos. E na realidade o nosso interesse, em função das próprias perversidades ou distorções que acontecem na nossa área e no nosso setor de atividade, podemos estar sujeitos a retratar a realidade de uma maneira que vá mais de encontro aos nossos interesses do que propriamente a retratar a realidade tal como ela é. Não é? E portanto, vamos recordar que nós temos essa vontade de ter competência total. Não é? E portanto, o que é que nos é pedido neste momento? É-nos pedido, como dizia Carl Jung, domina todas as ferramentas, domina todas as técnicas, mas no final do dia, ser uma alma a contactar com outra alma. E, obviamente, isto está formulado em termos daquilo que era a prática de acompanhamento psicoterapêutico que Carl Jung fazia. Para nós e para qualquer atividade, e para o contexto de ser sales manager, também se aplicaria. De ser uma alma humana a tentar tocar outra alma humana, porque se é um sales manager baseado no propósito, então ele está a tentar, através da expressão autêntica daquilo que é, ajudar à expressão autêntica do cliente que tem pela frente. Independentemente de ele estar a vender uma máquina industrial, um automóvel, um pacote de fraldas, uma remessa de pacotes de fraldas para bebê, um novo suplemento nutricional ou uma casa.
um imóvel, vai partir dessa mesma base. Da base de autenticidade daquilo que eu sou, do negócio, da organização que eu represento. Não é? Portanto, é uma pessoa que já está predisposta e competente a fazer o mergulho, a reconhecer a essência das necessidades genuínas, autênticas e criativas que a sua organização satisfaz através dos bens e serviços que entrega, que oferece, que vende, certo? Os serviços que presta. E a realidade específica da pessoa que tem à sua frente, obviamente passando por si mesmo enquanto canal de transmissão de pontificação, de pontificar entre uma coisa e outra, de fazer a ponte, né, entre a organização e o cliente. E isto é preciso, para conseguir fazer isto, é preciso trabalhar em profundidade e é preciso ter essa capacidade de dançar, de se adaptar às circunstâncias e à vida de uma forma que verdadeiramente faz sentido. E, portanto, é uma pessoa que tem uma capacidade e uma disponibilidade, uma atitude que está predisposta a reconstruir o seu próprio conjunto de capacidades, de competências, de talentos e de dons, pegando outra vez naquela escada que vos apresentei, que te apresentei há uns meses atrás, umas transmissões atrás, está permanentemente disponível para ir buscar os constituintes, os elementos, os procedimentos, os processos, os sistemas, as dinâmicas que permitem que isto possa acontecer. E já está oleada, por assim dizer, nessa mesma busca, nesse mesmo encontro. Já tem essa mestria de aprendizagem, ou está a trabalhar para ter. De saber que tenho de saber aprender, desaprender e voltar a aprender. Tenho de saber construir, desconstruir e voltar a construir. Tenho de saber avançar, recuar, parar. Com a vida, em função do contexto. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro de mim, de dentro da organização, de dentro do cliente, da essência, do cerne, da necessidade ou das necessidades que o movem para vir ter comigo, certo? E obviamente que em termos do gestor de vendas é fundamental ele seja capaz de fazer isso com os seus colegas que estão diretamente no terreno, com os técnicos de vendas, com os executantes diretos em recorrência no terreno, num balcão, numa linha telefónica ou num outro qualquer contexto, inclusive no contexto operacional, fora de instalações físicas, em certames, em eventos, em encontros, o que seja que promova a imagem e os produtos e os serviços da organização. E, portanto, tem de ter fortes competências necessariamente de influência, competências de empatia, competências de comunicação, competências de validação do outro ao mesmo tempo, transmitir aqueles aspectos que não podem deixar de ser transmitidos, sob pena de se comprometer a eficácia dos resultados que são necessários na atividade das vendas. E, portanto, dançar com essa polaridade, dançar com esse paradoxo de em simultaneamente ser empático, humano, compreensivo, tolerante e, por outro lado, saber manter o foco no alvo, saber manter a atenção no processo, saber mergulhar em pontos específicos do processo e perceber o que é que pode estar, o que é que já está a correr bem, o que é que pode estar a correr menos bem e possa ser ajustado. Saber respeitar as formas de trabalhar distintas, neste caso os processos de venda distintos, das várias pessoas que têm a seu cargo ou que estão sob a sua esfera de influência. Saber entender e interpretar estilos diferentes de vender, formas diferentes de criar as várias variáveis significativas das vendas, certo? Como a empatia, como a negociação, como lidar com objeções, como apresentar os benefícios do produto sem ficar preso a características que podem ou não ser do interesse do cliente. E etc, etc, etc. Obviamente, um gestor de vendas poderá dizer isto com muito mais propriedade do que eu. Aquilo que é fundamental entender é como podemos entender as funções que desempenhamos e navegar
entre os diversos níveis de perspectiva e fazê-lo de uma forma não só teórica ou conceptual, como concreta, como no terreno. Como não há nada como descobrir o que está a acontecer no terreno do que, lá está, estar no terreno. Falar com as pessoas que estão no terreno. Seja lá qual seja esse terreno. Hoje em dia o terreno pode ser o Zoom. Não é? O Zoom é o terreno. Ou um grupo do WhatsApp que se tenha com os restantes colaboradores. É o terreno. Ou o grupo Facebook. É o terreno. Certo? A troca de comentários que acontece a respeito de um determinado tema que está a ser discutido. É o terreno. Não é? Porque está a ser criado em cada instante. E depois, obviamente, não posso deixar, mais uma vez, já ontem repeti, na estratégia 360 atualizada, é na dimensão entre aquilo que é tangível e o que é intangível. E manter sempre a base no tangível, estarmos plenamente, o mais plenamente presentes possíveis naquilo que estamos a fazer, não operarmos com base em regras rígidas, dogmáticas, em que nós é que sabemos ou não sabemos e os outros é que não sabem ou sabem. Haver essa dança também, essa fluidez no desempenho de papéis, e esse é tanto mais importante quanto os papéis estão a ser redesenhados, transformados, redefinidos no preciso momento. Às vezes estão a ser construídos e nem há desenho, nem foram desenhados antes. Estão a ser construídos no momento. Porque pode ser um contexto de crise ou simplesmente um contexto também de desorganização. Podendo haver mais organização, não há. Portanto, o que acontece é que as pessoas estão a construir as coisas diretamente no terreno, sem terem uma planta, sem terem um plano. Certo? Com todas as vantagens e desvantagens aí decorrentes. Porque se estão a fazer construções estruturais sem ter um plano, então fortes são as probabilidades da árvore nascer torta. E já diz o ditado popular, na codificação é muito importante que haja uma espécie de uma planta, como se fôssemos arquitetos. É importante, na codificação daquilo que é verdadeiramente essencial para o nosso bem-estar, para a expressão autêntica de quem somos, que isso esteja devidamente contemplado no plano, que isso seja precisamente considerado no plano. E aí, obviamente, vem a importância de se conhecerem as melhores práticas, mas recombinar os constituintes, as dinâmicas e os modelos mentais que estão codificados nessas melhores práticas, de acordo com o que faz sentido no terreno. E depois aí, obviamente, é fundamental a função da liderança e de alguma consultoria externa também que possa estar presente para que essa reconfiguração possa acontecer com um nível de competência e de qualidade logo à partida otimizados. Porque não são as pessoas que estão no campo, que têm tempo, muitas das vezes, para estar a ter a disponibilidade mental e a amplitude de banda disponível para atenderem clientes, tratarem tarefas administrativas, cumprirem com todas as suas atribuições funcionais normais, que às vezes podem já estar sobrecarregadas, e depois ainda estarem a fazer todo o trabalho de recombinação dos conjuntos, de entendimento daquilo que tem de ser feito. Não! São fundamentais para darem um contributo, para participarem no processo, mas em última análise, a responsabilidade do craft desses conjuntos de competências, dessas reformulações, dessas novas atribuições, são necessariamente da liderança, são necessariamente das pessoas que têm a visão mais ampla sobre aquilo que está a acontecer e aquilo que deve vir a acontecer e os resultados que devem ser. Obviamente este processo deve ser o mais partilhado possível para que todos fiquem satisfeitos. E qualquer processo, obviamente, que não respeite a necessária dose de liberdade sobre como podemos desempenhar as nossas funções, é um processo que, por definição, vai sempre limitar a entrega da nossa melhor dádiva. Charlie Chaplin fez um sketch muito famoso sobre isto, há muitos anos atrás, precisamente a caricaturar a forma como se trabalha nas fábricas, nas linhas de montagem, no trabalho mecanicista desumano que se assistia naquela altura. Não é? E portanto é esse o risco, mesmo que não seja de uma forma tão extrema e tão caricaturável, é esse o risco
em que incorremos quando estamos a querer também pegar nas coisas de uma forma demasiado cartesiana, de uma forma demasiado racional, de uma forma demasiado passo a passo, a pecar por excesso de lógica e a faltar precisamente a tal dimensão do espaço, que aqui acaba por não ser apenas simbólica, mas também muito real daquilo que muitas das vezes acontece. Perdão, nas nossas organizações. Acontece quando há um movimento, as pessoas oscilam entre o modo de inércia, muitas das vezes, oscila-se entre o modo de inércia e o modo de urgência. Não é? Não há um equilíbrio intermédio. Ou há inércia, nada está a ser feito sobre nada, ou há urgência e salta-se de um extremo ao outro. Ambos os modos são desequilibrados e ambos os modos devem ter o seu lugar muito mais minimizado do que aquilo que tem nas nossas organizações. E se trabalhas numa organização, sabes do que é que eu estou a falar, não sabes? Aquele momento em que passas o dia inteiro sem fazer nada acerca de um determinado assunto e depois, numa determinada altura, que muitas vezes acaba por ser a altura menos apropriada para ti, alguém aparece e te traz um presente que é para tratar ontem. E depois lá estás tu a tentar lidar com a situação. Ou a apagar um fogo que poderia já estar devidamente codificado e instruído e claro para todos. E portanto é isto. A dimensão da competência total, como sempre, é uma competência que não é simplesmente de hardware, é uma competência de software também. E a fazer a triangulação, o vértice do nosso triângulo é uma competência de atenção. É uma competência de envolvimento pleno daquilo que somos. É uma competência, acima de tudo, também de presença. E não só a presença física manifesta, mas aquela presença, aquele elemento inominável. O tal elemento do tal, em qualquer contexto. Faz toda a diferença. E era isto que eu te queria dizer hoje. Não sei se fez algum sentido. Não sei como é que seria o resultado de uma reunião daquelas, entre aqueles melhores senhores a falarem sobre uma qualquer tarefa que fosse sujeita, absolutamente vital para a civilização. Não sei se a tarefa de gestor de vendas, não sei se era esta a tarefa que era absolutamente vital para a civilização, mas eu suspeito que é uma das tarefas vitais para a civilização também. Sim, com certeza. Pelo menos enquanto tivermos uma civilização que depende da geração de receitas para se articular. Enquanto assim for, será vital necessariamente para a civilização. Portanto, e vejo aqui uma máquina, espero não seja propriamente aquela máquina que eu estava a falar há bocadinho, Manuel, não sei se viste, do exemplo do Charlie Chaplin. Um grande abraço para ti, obrigado pelo teu comentário. Qual seria o resultado, em termos daquilo que seria a visão sobre o novo papel do gestor de vendas, certo? Mas certamente que seria um gestor de vendas não só com visão, não só com intelecto, mas também com coração e com espírito, com capacidade para fazer a diferença. E se não há mais questões ou outros comentários, por hoje ficamos por aqui. Amanhã vamos falar sobre, e deixa-me cá ver, renova o propósito. Como é que, já tendo um propósito, podes renovar o teu propósito? Já estás a operar num propósito, já tens um propósito e chegas à conclusão, ok, estamos num contexto em que é preciso renovar o meu propósito. Como é que eu vou fazer isso? É sobre isso que vamos falar amanhã. Beijinhos, namasté, até lá.